Com a Revolução Industrial surgiram os movimentos operários. Grupos que lutaram pelos direitos dos trabalhadores contra os abusos dos patrões. Esta semana vamos falar sobre um movimento ocorrido no Brasil, a Greve de 1917. Não sabe o que foi? Vai se inscrevendo no canal, deixe seu like e me segue depois da vinheta. O mundo vivia a Primeira Guerra Mundial. Sem produzir, a Europa só importava. Inclusive alimentos. O que fez o Brasil ter um boom de exportação. O que se produzia aqui era enviado para lá. Resultado, muita coisa saindo, pouca ficando. E o que ficava se tornava caro. Como que o trabalhador ia comprar arroz com feijão se os preços disparavam? Além disso, quanto mais se exporta, mais se produz. Ou seja, o trabalhador trabalhava ainda mais. Muita hora extra. Claro, sem os devidos pagamentos. São Paulo tinha muitos, mas muitos imigrantes europeus trabalhando nas fábricas. Principalmente italianos e espanhóis, que conheciam os movimentos operários do Velho Mundo. Tinha socialista, tinha anarquista e muitos revoltados, com descontos no salário para o esforço de guerra. Isso mesmo. Uma parte dos salários dos italianos ia para o Comitê Italiano Pro Pátria de São Paulo, que reenviava esse dinheiro para a Itália. Já pensou? Fundado em 1878, o Cotofício Crespi era uma indústria importante da área têxtil de São Paulo. Ficava lá no bairro da Moca. E foi ali que parte dos 2.000 funcionários cruzaram os braços. Não dava mais para trabalhar sem hora para sair, recebendo pouco e ainda perdendo parte do salário. Fora a falta de regulamentação do trabalho de mulheres e crianças, porque vale lembrar que nessa época não havia a consolidação das leis de trabalho. Logo, o movimento se espalhou, sendo coordenado pelo Comitê de Defesa Proletária. Confrontos de rua com mortos impactaram a vida da cidade, incendiados quando se espalharam notícias de prisões e repressões. A morte do espanhol José Martinez, um anarquista que trabalhava na tecelagem Mariângela, lá no Brás, e que estava no meio de um conflito entre operários e a cavalaria da polícia, levou centenas de pessoas às ruas. O funeral dele foi acompanhado e transformado numa espécie de passeata. Logo, São Paulo tinha bondes incendiados, barricadas e poucas perspectivas de solução. Alguns dias depois, a greve geral já estava consolidada, e as negociações viraram um problema, já que a repressão estava impedindo o diálogo com os trabalhadores. Até jornalistas se envolveram para tentar intermediar as conversas, que culminaram em um comício no Largo da Concórdia, quando finalmente a greve se encerrou. Houve um aumento salarial, os trabalhadores conquistaram o direito de se associarem e os envolvidos na greve receberam a promessa de que seus empregos seriam mantidos. Finalmente, o Brasil via o movimento operário se consolidar, defendendo os trabalhadores dos abusos e lutando para que os seus direitos fossem reconhecidos e garantidos. Agora é hora de você